Bom dia, paz do Senhor, amém? Você pode se assentar. Olhe para a igreja. Vocês têm fé e têm gasolina, glória a Deus ainda, estou vendo, né? Importante é isso, glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, vou pedir para que você esteja abrindo-a. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Eu estava orando a Deus e pedi a Deus uma palavra para esse tempo que a gente tem vivido. E Deus me mostrou esse texto e eu quero estar compartilhando com vocês. Diz assim, então, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor que o rei tinha feito, para louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias. E todo Israel com ele, e uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. E ao dia 8º, celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no 23º do sétimo dia e no dia 23º do sétimo mês, o rei deixou ir o povo com as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao povo de Israel. E assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu a Salomão de noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja perpetuamente nela, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Até aí tá bom. Glória a Deus. Eu busquei a Deus e eu quero dar um título para essa mensagem que eu encontrei nesse texto, que é as cinco ações do homem e as 5 reações de Deus. Deus, Ele é um Deus sempre de reação. Não que Ele não possa agir, mas geralmente, mediante a fé, ocorre um milagre. Mediante uma atitude sua, Deus toma uma atitude. Por quê? Porque Ele é um Deus que prova e esquadrinha o nosso coração. E quando eu leio esse texto, e vendo o momento atual
que nós estamos, eu começo a entender um pouquinho por que algumas coisas acontecem na nossa vida, porque às vezes alguma coisa acontece no nosso país, nas nações. E a gente tem visto aqui um momento em que Salomão consagra uma casa ao Senhor. Só que essa história começa muito antes. E para você entender um pouquinho essa história, deixa eu voltar ela um pouquinho. Davi, pai de Salomão, era rei. E um dia, e o Davi, como você sabe, ele sempre teve o coração perfeito diante de Deus. Só que um dia ele estava numa guerra e ele resolveu contar o seu exército. Saber quantos soldados ele tinha. E o seu comandante de guerra, o Joabe, disse: não, rei, não faças assim, porque a nossa confiança não está no exército. A nossa confiança está no Deus, no Senhor dos exércitos. E o profeta Gade também disse: não, rei, não faça assim, não cometas tal pecado contra o Senhor, porque senão o coração do rei vai ser um coração que vai confiar no exército. E no coração do rei tem que confiar no Senhor. Mas mesmo assim, mesmo o seu comandante de guerra, Joabe, falando, ele não deu ouvidos. E ele resolveu contar o exército de Israel. E Deus se indignou contra Davi. E ele começou, então, veio o profeta e disse para ele: olha, o Senhor se indignou contra você. Então agora 3 coisas vão acontecer contra o povo de Israel. Você vai escolher uma das 3. A primeira, você pode passar 3 anos de fome, né? 3 meses na mão do teu inimigo, ou 3 dias, uma praga, uma mortandade sobre Israel. E Davi se arrepende. Ele disse: não, Senhor, eu prefiro então estar na mão do Senhor, porque o Senhor pode se arrepender. Não que o Senhor se arrependa, mas o Senhor, ele muda de direção mediante quando você se humilha, quando eu me humilho. Então, houve mortandade. E 70.000 homens morreram em Israel por causa de uma exaltação do coração de Davi. Então eu já aprendo que o meu orgulho não causa mal somente a mim, mas também aqueles a quem eu tenho autoridade. A minha casa, a minha família, muitas vezes, sofre pelo meu orgulho. E Davi se arrepende e ele chega no Monte Moriá, em Jerusalém, justamente onde Abraão ofereceu o sacrifício de Isaac. E ele chega lá e ele vê um anjo com a espada para matar, dizimar todo o povo de Israel. Ele se arrepende, chora, e o Senhor disse: basta, meu servo se arrependeu. E ele então resolve construir um templo para o Senhor, justamente o templo que Salomão inaugura aqui. Então ele pega esse templo e ele compra de Ornã ou Araúna, depende da versão ali, esse terreno. E o Araúna disse para ele: não, meu rei, isso eu dou, se é para construir uma casa para o Senhor, eu dou, isso aí pode pegar. Ele disse: não, eu quero comprar, eu não vou oferecer sacrifício para o meu Senhor que não me custe nada. E ele compra aquele terreno. Só para você ter uma ideia, foram quase 7 quilos de ouro. Isso, traduzindo hoje, monetariamente, para os dias de hoje, dá mais de R$1 milhão. Era mais ou menos assim: olha, eu te dou esse terreno, vale mais de R$1 milhão de reais. Você talvez, ou eu, dizia: meu, que bênção, fui abençoado, ganhei um terreno para construir uma igreja. Mas Davi disse: não, eu quero pagar por isso. Eu quero que isso me custe. E ali, então, Davi não consegue construir o templo, mas Salomão consegue. E Salomão começa a construir o templo, e diz a Bíblia em Salomão capítulo 1, aliás, em 1 Samuel, ali em 1 Crônicas capítulo 1, versículo 1, que Salomão, ele foi esforçado, 1:6, aliás, que ele foi esforçado, e ele começa bem o seu reinado. Ele foi sábio, pede sabedoria, e Deus não dá só sabedoria e conhecimento, mas dá riqueza, honra, fama e outras coisas. E Salomão começa muito bem, começa orando, buscando o Senhor. Diz a Bíblia que mais de 180.000 pessoas trabalharam para que esse templo fosse construído.
E 11 anos levou ele para construir esse templo, a casa do Senhor. 11 anos ele ficou construindo a casa de Deus. Trouxe madeira de Tiro. E se você ler bem a Bíblia, você vai ver que era tudo forrada de ouro. Tudo era de ouro praticamente. E diz a Bíblia ali que nos dias de Salomão tinha tanto ouro, tanta prata, assim como figueira. E olha que Israel tem figueira. Se você for para Israel, tem muita figueira. Dizem que havia tanto ouro, tanta prata, como figueira havia na casa de Israel. Então, Deus deu tanta abundância de riqueza para esse homem, para Salomão. Por quê? Porque o coração dele estava, no começo, andando com Deus. Perfeito diante de Deus. E ele oferece 1000 bois. Ali no começo, no capítulo 1. E depois aqui que a gente acabou de ler, ele ofereceu muito mais. Foram 22.000 bois, fora ovelhas e tal. Olha o sacrifício que esse homem, assim como o pai dele, dizia: não, filho, oferece sacrifício a Deus. Parece que eu estou vendo Davi instruir Salomão. Davi provavelmente chega para Salomão e diz: filho, olha, o nosso Deus é o único. Existem muitas nações aí que tem vários deuses. Deus da fertilidade, Deus da colheita, Deus das montanhas, Deus dos vales. Só que o nosso Deus é Deus de todas as coisas, porque o nosso Deus é o único Deus. Então, quando a gente for oferecer algo a Deus, a gente precisa oferecer com todo o nosso coração. Não poupa esforços para oferecer o teu melhor para Deus, porque Deus sempre tem o melhor dele para você. E assim aconteceu. E Davi começou, Salomão começou muito bem oferecendo coisas a Deus. E ele inaugura o templo. E quando ele faz uma oração no capítulo 5, e no versículo 5, e no capítulo 5 e no capítulo 6 de 2 Crônicas, ele faz uma oração ali muito linda. Quando você for para casa, leia essa oração. E no capítulo 7, que a gente começou a ler agora, Deus responde com fogo e glória no templo. E diz que quando Salomão orou, acabou de orar, parece que eu estou vendo lá Deus no céu, o Pai, o Filho e o próprio Espírito Santo dizendo: olha a oração desse homem, que oração linda que ele está fazendo, o coração dele é perfeito diante de mim. Peraí, não, nós somos obrigados a descer. Sabe, Deus descia com fogo lá na época de Moisés, quando o monte fumegava, quando a sarça ardia, e fazia um tempo que Deus não descia mais com fogo. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de poder. Então, para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder, parece que eu vejo Deus dizendo: não, vamos entrar. Esse templo foi inaugurado, nós vamos ser o primeiro a entrar. Deixa a minha glória entrar primeiro. E quando Salomão acaba de orar, a glória de Deus começa a descer naquele lugar. E diz a Bíblia que desce com fogo e glória. E os sacerdotes não conseguiam ficar de pé por causa da glória de Deus. Aquilo começou a encher aquele templo, e o povo começou a ver a glória de Deus, e eles começaram a recitar o Salmo 136, que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E aquele templo, não só de bonito que ele era aparentemente, mas a glória do Senhor encheu aquela casa, e o povo sentiu algo de Deus, algo diferente. Aleluia! E aquela casa se encheu da glória. E muitas vezes nós queremos que a igreja se encha de pessoas. A nossa oração é assim: Senhor, enche essa igreja, Senhor, faz com que essa igreja se torne cheia. Mas de que adianta uma igreja cheia de pessoas se não estiver cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus, cheia da unção de Deus? E quando o templo foi inaugurado, eu aprendo algumas coisas aqui. E hoje o nosso país está vivendo uma situação, hoje é o 7º dia que os caminhoneiros estão parados. E você já vê o caos que está na nossa cidade. Algumas empresas parando, outras pessoas não têm mais combustível para ir de lá para cá. E eu orava a Deus pelo nosso país.
Ontem à tarde, eu passei a tarde orando, buscando a Deus. E o Senhor me levou essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. E existem 5 ações que nós como igreja precisamos fazer para que Deus mova o seu braço. Ali em 2 Crônicas 7,14 diz assim, ó. E olha ali, ó, esse é o meu povo. Foi o Senhor falando para Salomão. Não foi um apóstolo que falou, não foi um profeta, foi o próprio Deus, direto. Ele colocou, esse é o meu povo. A primeira condição que Deus quer fazer algo, é que você e eu precisamos ser povo de Deus. Não é disso. E se os estrangeiros, e se os muçulmanos, e se os judeus, aqueles que não servem a Cristo, enfim, ele disse, o meu povo. A primeira condição para que Deus mova o seu braço para uma nação, para uma família, para a tua casa, para você, você tem que ser povo de Deus. Ou seja, você tem que ser de Jesus. A primeira coisa que Deus quer na nossa vida é que nós sejamos o seu povo, o povo escolhido. Nós temos que ter a paternidade de Deus, o DNA de Deus, o nome e o sobrenome de Deus. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 10, ali no verso 9 e o 10, por volta do 9 e 10, diz que com a nossa boca nós confessarmos Jesus como nosso Senhor, e o nosso coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça de Deus. Então, a primeira coisa que nós como igreja precisamos realmente ser de Jesus. Não adianta ser mais um dia aceitar Jesus e outro dia recusá-lo. Um dia ser de Deus e outro ser do mundo. Nós temos que ser de Jesus. Então a primeira condição para um grande mover de Deus, para um grande operar de Deus, para um mover sobrenatural de Deus na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação, nós temos que ser verdadeiramente Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, no verso 12, mas, olha só que coisa linda, João 1,12, mas a todos, não é? Isso sem exceção, o quantos o receberam, ou seja, aceitaram Jesus, né? Deu-lhes o poder. A palavra poder é do grego dunamis, significa dinamite, vem de dinamite, vem de dunamis, significa algo que as mãos humanas não conseguem fazer, algo que mesmo empenhe toda a tua força, todo o vigor físico, você jamais vai conseguir fazer. Por exemplo, para estourar uma pedra, você não vai conseguir estourar. Então, o que se usa? Dinamite. E aquilo quebra, abre estradas, novos caminhos. Então, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O que é? Quem é filho de Deus tem o poder. Você já imaginou no poder de Deus na sua mão? É isso que Deus está dizendo. Se você recebe Jesus, tem um poder à minha e à sua disposição. Só que, se a gente tem um dinamite lá e você não acende ele vai ser apenas uma coisa lá parada na tua casa, inclusive tomando espaço. Então é como se Deus desse uma bomba de dinamite para você acabar com as fortalezas do inimigo, acabar com a farra do inimigo, e você deixa aquele dinamite sem acender. Vai adiantar? Não. Não vai destruir pedra nenhuma. E assim, essa palavra poder é dunamis, vem de dinamite, vem disso. Então é isso que Deus está dizendo para nós, igreja. Nós temos o poder, porque o poder vem dos céus, aleluia. A segunda condição que Deus diz, segunda atitude do homem, para que haja um grande mover de Deus na igreja, no Brasil, é humilhar. Diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar. E você já percebeu como é difícil as pessoas se humilharem?
todo mundo quer saber mais do que o outro. Parece que as pessoas têm um orgulho. E eu falo isso para mim, falo para você. É difícil a gente pedir perdão. É difícil a gente dizer, eu estava errado. Por quê? Porque o povo não quer se humilhar. E quando a pessoa se humilha, quando se humilha diante de Deus, assim como Jesus Cristo, Deus muda todas as coisas. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim, falando sobre Jesus, do seu ato vicário na cruz, ele disse, de sorte que haja, falando para a igreja de Filipos, de sorte que haja entre vós, olha só que forte, o mesmo, não parecido, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6 de Filipenses 2,6. Porque sendo achado na forma de Deus, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7 diz assim, né? E humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8 diz, e sendo homem, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Versículo 9 continua, pelo que então Deus o exaltou soberanamente e deu nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a igreja confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quando eu e você nos humilhamos, algo sobrenatural acontece, nós nos tornamos semelhante a Cristo, e o mover de Deus vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa família, vem sobre a nossa nação, vem sobre a nossa igreja, aleluia. Então, a igreja não quer mais se humilhar, nós não queremos mais nos humilharmos, e quando a gente se humilha, há um mover de Deus, aleluia. A Bíblia também diz, ali em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exaltará. Aí no versículo 7 continua, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar de vós? Não, ele tem cuidado de vós. Versículo 8 continua, portanto sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando em vosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9 fala do segredo da fé, portanto, ficai firmes na fé, porque assim acontece entre todos os vossos irmãos por toda a terra. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe um tempo para nós nos humilharmos, sim, diante de Deus, para que Deus venha operar a nossa vida. Aleluia. Então a primeira coisa, eu e você temos que ser povo de Deus, ser de Jesus. A segunda coisa é humilhar. A terceira é orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a oração move o braço de Deus. Existem coisas que nós não vamos vencer simplesmente com as nossas mãos. É a oração que muda todas as coisas. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 22, 30, que Deus procurava um homem que ficasse na brecha e não encontrava. A Bíblia também diz, ali em Isaías 38, que o rei Ezequias, o profeta Isaías chega e diz para o rei Ezequias, ei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Só que Ezequias, deitado como ele estava, virou seu rosto para a parede e orou. E a oração dele foi muito rápida, e Deus respondeu praticamente instantaneamente. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim, que andei com o coração perfeito diante de ti. E antes de Isaías sair do pátio do palácio, Deus disse assim, ei, Isaías, volta lá e diz que eu ouvi a oração de Ezequias. Não demorou muito, foi rápida. Não pegou tráfego. E daí o que aconteceu? Isaías volta e diz, olha, Deus falou para você, para mim, eu ouvi a tua oração, eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Então a oração muda todas as coisas, aleluia. Teve outro caso na Bíblia que Daniel orava para que Deus viesse trazer o povo de volta da Babilônia para sua casa. E ali no capítulo 10 de Daniel,
especificamente no versículo 12, o anjo do Senhor diz assim, olha, desde o primeiro dia que tu aplicaste a orar e a me buscar, eu já ouvi a tua oração. Porém, o príncipe da Pérsia me impediu, e eu tive que voltar e buscar Miguel para me ajudar. Então, quando eu e você oramos, existe uma guerra espiritual nas regiões celestiais que você não tem noção. Então, por 21 dias Daniel orou, mas a Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel orou, o Senhor já tinha ouvido. Só que, se Daniel não tivesse persistido, o que tinha acontecido? Ele não tinha resposta. Então, quando você ora, Deus já ouve desde o primeiro dia. Só que às vezes existe uma guerra espiritual. Não que Deus não possa fazer, mas Deus permite algumas coisas para que aí você persistamos em oração e a vitória venha, aleluia. E diz ali que ele ouviu a oração de Daniel e deu a resposta que Daniel esperava. Então, a primeira coisa é ser de Jesus. A segunda coisa é humilhar. A terceira é orar. A quarta coisa que nós como igreja precisamos fazer é buscar a face do Senhor. Então, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. O que é buscar a face? Você já ouviu alguém olhar nos olhos de alguém? É muito bom quando a gente conversa com alguém, a gente poder olhar nos olhos, ver o semblante, olhar para a pessoa, saber, procurar entendê-la. Porque é muito ruim quando a gente conversa com alguém que alguém não te olha nos olhos. Se você conversa com alguém que não te olha nos olhos, qual é a impressão que se dá? Ou ela é envergonhada, ou parece que ela não está sendo verdadeira. E quando Deus fala, buscar a minha face, quer dizer o seguinte, ei, filho, filha, tenta me entender. Tenta olhar como eu olho. Me olha de frente, não dá as costas para mim. Eu quero você face a face. Eu quero falar de pai para filho com você. Que você fale de filho para pai comigo. E quando Deus diz isso, é o seguinte, olha igreja, você precisa andar junto comigo. Eu quero te mostrar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Como diz em Jeremias, capítulo 33, no verso 3. Então, buscar a face do Senhor é conhecê-lo de todo o seu coração. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que buscareis e me achareis quando vós me buscarem de todo o vosso coração. O que é isso? Significa que parece que não tem mais espaço para nada. Prioridade total é Deus na minha vida. Mas muitas vezes nós trocamos Deus por qualquer coisa. Então, quando nós buscarmos de todo o nosso coração, eu não estou dizendo que você tem que vir na igreja, só na igreja, buscar Deus em todos os sentidos. É tudo, você ter tanta intimidade com Ele, que aos olhos do mundo você é um louco. Você chegar de manhã e dizer assim, bom dia Espírito Santo. Então Espírito Santo, nós vamos trabalhar. Hoje eu não sei como é que vai ser o nosso dia, mas... E você vai conversando o dia inteiro com Ele. Você entra no carro, você vai batendo aquele papo, você dá, olha Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Ou melhor, toma esse carro na tua mão e nós vamos conversando. Você chega no portão da empresa, olha Espírito Santo, eu não quero entrar nessa empresa se tu não entrar comigo. E quando você liga o teu computador, ou vai fazer o teu ofício, ou ligar a tua máquina, você diz, Espírito Santo, eu preciso que tu me ajude, vamos junto. Sabe, nós dois queremos fazer um bom trabalho. E quando você fazer qualquer coisa, você faz em parceria. Você e ele e você. É como eu digo assim, todas as vezes que eu subo aqui, eu digo, ali você não vê, às vezes eu estou orando. Eu digo, Espírito Santo, vamos subir junto comigo. Não me deixa subir sozinho. Porque eu sei que se eu subir sozinho, não vai dar nada. Eu sei quem eu sou, tu sabes das minhas falhas. Eu sei que ainda eu sou homem, que ainda preciso me consertar tantas vezes. Mas Espírito Santo, sobe comigo. Fala através de mim. Tem misericórdia de mim. E quando você anda no nível de parceria assim com o Espírito Santo, em tudo que você faz, imagine só. Ele te alerta. Imagine que você tivesse... vou dar um exemplo para você. Se você tivesse
andando com Jesus 24 horas, fisicamente, como nos tempos dos apóstolos. Muita coisa que você faz hoje, você não faria. Não é verdade? Quando a gente está do lado de alguém, por exemplo, imagine que eu vou dar só o exemplo do pastor Gilmar. Eu estou aqui 24 horas do lado do pastor Gilmar. Você acha que eu não ia me cuidar? Ele é o meu líder. Eu queria dizer, não, pastor Gilmar, não pode. Eu vou decepcionar meu pastor Gilmar. Um homem de Deus, um homem que tem orado por mim. Então, 24 horas, onde eu fosse, o pastor Gilmar do lado. Então, certamente eu ia vigiar 24 horas. Não é isso que ia acontecer? E por que eu e você temos o Espírito Santo? Não podemos, não pensamos assim. Será? Olha só que engano, auto-engano que a gente tem. Que ainda, o pastor Gilmar ia ter momento que ele ia dormir. Eu poderia fazer uma coisa que ele não tivesse. Mas o Espírito Santo não dorme. E ele está 24 horas por dia do teu lado. E você e eu, às vezes, queremos enganar o Espírito Santo como Ananias e Safira. E se hoje Deus resolvesse fazer como Ananias e Safira? Matar aquele que quisesse enganá-lo. Ia cair um monte de gente morta aqui no altar, não é, Pedro? Não é verdade? Olha a misericórdia de Deus. Então, assim, queridos, o que eu quero dizer para você é que é um tempo de nós, como igreja, parar de querer usar máscara. É tempo da gente andar com Deus. Jesus está voltando. Você já ouviu isso há muitos anos atrás e vai continuar ouvindo. Jesus está voltando. E se Jesus voltasse hoje, como estaria a tua vida? Será que você ia para o céu? Será que não ia? Então é tempo da gente fazer a nossa parte. E a Bíblia diz ainda, vou ler de novo esse versículo para você gravar. E se meu povo, primeiro ser povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, segundo passo. Terceiro passo, orar. Quarto passo, buscar a minha face. Quinto passo, se converter dos seus maus caminhos. Então, conversão significa mudar de direção, um caminho novo. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 20, que nós temos um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Então, conversão é mais ou menos como eu explicava para os alunos de teologia na segunda-feira. Vem do grego metanoia, que significa mudança de mente. Mudança de mente. É como você já foi por um lugar que se perdeu e a tua mulher do lado dizia: não é por aqui. Não, eu sei. Aí você anda 5, 10 quilômetros e você percebe que está errado. E daí você tem que pegar e voltar. Todo aquele caminho que você se perdeu, você volta. Olha só o tempo que você perdeu. O combustível que gastou, o atraso que aconteceu. Então é bem isso que acontece. Quando nós não nos convertamos, a gente perde tempo. A gente vai longe, até que volta. Dá um tempo. E é isso que diz a Bíblia. E se converter dos seus maus caminhos. Então nós precisamos nos converter todo dia. Porque se eu me converto todo dia, o caminho para voltar é muito mais perto. É um dia só. Agora, se eu espero para me converter daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, olha o tempo que eu perco. Olha o trajeto de volta que eu tenho que fazer até chegar no ponto que eu estou de novo. Então, eu estou dando esse exemplo só para você entender como a gente perde tempo, às vezes, com Deus. Então, se eu me converto todo dia, eu me arrependo todo dia, a minha viagem de volta é muito mais curta. Agora, se eu for longe, a viagem é longa. E o tempo que eu perco. Então, aí quando nós fizemos essas 5 atitudes, Deus diz o seguinte, no versículo seguinte: então eu ouvirei dos céus. As nossas palavras chegam no céu sem interferência. Deus diz que, bom, eu vejo que a minha igreja, ela é de Jesus, ela se humilhou, orou, buscou a minha face, se converteu. Então, eu já ouvi. Está pronta para receber. Então diz a Bíblia que a nossa oração é ouvida. E perdoarei os seus pecados. Olha que a segunda coisa que Deus faz, a primeira é ouvir. A segunda é perdoar.
Deixa eu falar algo para mim e para você. A tua vida, a minha vida, só irá para frente se eu perdoar. Enquanto eu não perdoo, eu tenho uma brecha para o inimigo dizer assim, olha, ele não está perdoando? Jesus disse, se quando tu vieres dar uma oferta, tu tiveres alguma coisa contra o teu inimigo, nem dá oferta. Vai lá, volta e conserta com o teu inimigo, depois tu vai dar oferta. E deixa eu mudar isso para oração. Quando você orar por alguma coisa, e você não perdoa uma pessoa, você ora, talvez a tua oração nem é recebida. Por quê? Porque primeiro, eu e você precisamos nos consertar com Deus. Ser de Jesus. Senão a gente vai quebrando princípios espirituais. Então o perdão é algo tão forte que impede muitas vezes a minha e a tua bênção. E diz, perdoarei os seus pecados, a dívida é paga. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8, que pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem de vós. Então o sangue nos justifica. Eu não sei se você tem noção do tamanho da dívida que Cristo pagou. Quando a Bíblia fala daqueles servos que um devia, que um daqueles foi lá e tinha seu servo tinha uma dívida, ele perdoou, e ele devia 10.000 talentos para o seu senhor. Teve na Bíblia ali uma passagem que diz que um servo devia 10.000 talentos para o seu senhor, e ele disse, Senhor, seja misericordioso, tem misericórdia de mim, perdoa. E Deus perdoou. Aliás, o Senhor da parábola perdoou. Sim, claro que simbolizando Deus. E a gente não tem noção de quanto é que significa 10.000 talentos. Eu estava fazendo um cálculo monetariamente, peguei alguns estudos teológicos, e alguns teólogos dizem que 10.000 talentos significa, pasme, mas é isso mesmo, 1 bilhão e 400 milhões de reais. Vou repetir, 10.000 talentos significa 1 bilhão e 400 milhões de reais. E esse senhor da parábola perdoou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Quem é que de nós poderia pagar uma dívida dessa? Alguém poderia aqui? Eu nem levanto a mão, 1 bilhão e 400 milhões de reais. A dívida era impagável. Não tinha. Ele poderia trabalhar a vida inteira em outras vidas e nunca pagaria. E diz que o homem perdoou. Assim é Jesus comigo e com você. O que ele perdoou é impagável. Você poderia fazer boas obras a vida toda e jamais conseguiria ter graça dentro de Deus, se Jesus não pagasse o meu e o teu pecado. Então Deus diz que ele perdoa nossos pecados e ele sai da terra. E Deus abençoa então o seu trabalho, a sua casa, sua família, seus negócios, projetos. Haverá chuva de bênçãos sobre a nossa vida física e espiritual. É como se fosse um regar do Espírito. Glória a Deus. Então, nós como nação do Brasil, nós temos que ser povo de Deus, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, nos converter dos maus caminhos. Então isso vai acontecer. O Senhor ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados, e então começará a sarar a nossa terra, sarar a nossa nação, mudar a mente dos nossos governantes, através o único que pode mudar é o Espírito Santo. Ou ele muda esses que estão lá, ou tira esse e coloca outro. Mas justiças plena na terra, jamais. A justiça plena será somente no céu. Entenda isso. Nós temos que brigar por justiça, sim, mas justiça plena somente no céu. Enquanto nós estivermos na terra, haverá injustiça. E diz que sararei a sua terra. E diz que os olhos do Senhor estarão abertos na igreja. Diz agora, versículo 15. Os meus olhos estão atentos. E a Bíblia diz, no Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E tem tantos outros versículos que eu poderia citar, mas o tempo vai correndo, a gente vai passando. E a última promessa de Deus é que os ouvidos do Senhor estão atentos na igreja. Quando a igreja ora, o templo treme. Em Atos capítulo 4,
versículo 31, a igreja orou, o templo tremeu. Quando a igreja ora, abrem-se as portas da prisão. Em Atos capítulo 5, versículo 19, diz que a igreja orava e Deus abriu as portas da prisão milagrosamente. Quando a igreja ora, quebram-se grilhões. Outra vez Pedro estava preso com 16 soldados. Em Atos capítulo 12, no versículo 7, diz que quebrou-se os grilhões e Pedro foi solto mais uma vez milagrosamente. Quando a igreja ora, Deus envia até terremoto para tirar os seus servos da prisão. Paulo e Silas, no capítulo 16, estavam presos. E a igreja orou e Deus mandou um terremoto. Não existe nenhum exército mais poderoso do que a igreja. Na terra, no céu, nós somos o exército do Senhor aqui. O governo está tentando mandar o exército para colocar a ordem no país. Mas o Senhor diz, eu tenho meu exército e a minha igreja. E se o meu exército orar e fizer tudo isso que a gente acabou de falar, o nosso país muda, a tua família muda, você muda, todas as tuas coisas mudam. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero te convidar a ficar de pé. E nós não estamos em muitas pessoas hoje, a gente sabe que hoje muitos não puderam vir, porque estão sem combustível. E 7 dias de uma greve de caminhoneiros faz isso num país. 7 dias de oração pode derrubar uma muralha de Jericó. 7 dias de orações pode fazer muito mais do que a greve do caminhoneiro faz pelo país. Eu te convido, igreja, a entrar numa campanha de oração pelo nosso país, pela nossa nação. Josafá pediu para o povo orar 3 dias só, não foi 7, 3 dias. E Deus mudou o destino daquela nação. Imagine nós, se o exército do Senhor começar a orar. Muda essa nação. Mas às vezes Deus precisa colocar alguma coisa assim na nossa nação para a igreja se acordar. Só há um grande mover de Deus se nós nos movermos antes. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Mas hoje eu queria pedir para você tirar um pouquinho o foco de você. Porque todas as vezes que a gente ora pelos outros, a bênção volta dobrada. Eu queria te convidar a ficar de joelho e a gente vai orar junto. Eu quero que você interceda junto comigo pela nossa nação. Você que pode, vamos nos ajoelhar e vamos orar pelo nosso país. Se existe alguém que pode fazer alguma coisa, é nós como igreja. Senhor, nós nos prostramos, Senhor, aqui no teu templo. A tua palavra disse, Senhor, para Salomão, e essa palavra, Senhor, é tão viva hoje quanto era nos dias de Salomão, Senhor, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não muda, ela dura para sempre. E a mesma palavra, Senhor, que tu falaste para os teus profetas, para os homens de Deus na antiguidade, ainda ela está valendo, porque mudam-se os governos, mudam-se as leis, mas a tua palavra é de geração em geração, ela é eterna, ela não muda, Pai. E a tua palavra diz, Senhor, que se os céus cerrar a chuva, se houver peste sobre a terra, se houver qualquer coisa, Senhor, cuja nação impeça a nação de prosperar, diz que se o teu povo, que somos nós, que somos a igreja, que se chama pelo teu nome, se humilhar, Pai, hoje nós estamos nos humilhando, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa o nosso orgulho, Pai, perdoa, Senhor, a nossa arrogância, o nosso egoísmo, perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito, que às vezes nós só pensamos em nós, na nossa casa, no nosso umbigo, nós esquecemos de orar pela nossa nação, nós esquecemos do vizinho que está passando necessidade ao lado da nossa casa, nós esquecemos de tantas coisas, Pai. E, Senhor, a tua palavra continua dizendo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós nos humilhamos diante de ti, e orar, Pai, é isso que nós estamos fazendo no teu templo.
e orar, Pai, e buscar a Tua face. Então nós queremos buscar a Tua face, Pai. O único que pode mudar a nossa nação é o Senhor. O único que pode mudar, Senhor, as coisas do nosso país é o Senhor, Pai. Se humilhar e buscar a Tua face e se converter dos seus maus caminhos, Pai. E nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos, Pai. Nos coloca num caminho novo e vive direito. Então vem a Tua promessa, Pai, e diz que Tu, Senhor, ouvirá a nossa oração dos céus, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra, Pai. Eu peço que Tu venha sarar a nossa terra, Pai. E eu, juntamente com a Tua igreja, eu levanto um clamor pelo nosso país, Pai. Sara a nossa terra, sara, Senhor. Aí nós queremos ver, Senhor, nas próximas horas, Senhor, a Tua mão operando, Tu, Senhor, fazendo, Senhor, porque nós às vezes vamos lá e queremos fazer greve, queremos fazer tantas coisas, mas nós esquecemos da primeira coisa, que é buscar o Senhor, buscar a direção do Senhor. Senhor, eu não estou dizendo que a causa não é justa, eu estou dizendo que a prioridade, Senhor, Tu sabes, é o Senhor, é buscar o Senhor. Eu não posso fazer algo simplesmente porque eu acho, porque eu quero. O que eu tenho que fazer é que aquilo que o Senhor me dirige, Pai, e o Senhor nos dá a direção certa. Então sara a nossa terra, Pai, porque eu sei que quando a Tua igreja ora, Senhor, os Teus olhos estão aqui, os Teus ouvidos estão atentos, Pai. E eu quero, Senhor, uma resposta, eu e a Tua igreja, nessas próximas horas, Senhor. Que o Senhor, que ouve, Senhor, o acordo para esse país, ouve algo bom, Senhor, para essa nação, Pai. Mas primeiro muda, Senhor, o nosso coração. Que isso não seja apenas para a gente orar e dizer que só porque nós oramos a coisa aconteceu. Não, Senhor. Nós sabemos que o primeiro que precisa mudar somos nós, Pai. Muda-nos, Senhor, nos converte dos nossos maus caminhos, para que as Tuas bênçãos, Senhor, o Teu sarado nessa terra aconteça, Senhor. E nós queremos Te adorar com todo o nosso coração. Você pode se colocar de pé, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.